Penso o seguinte, leis processuais penais são leis federais. Quando você está tratando de uma coisa dessa natureza, você tem que pensar o Brasil continental de 240 milhões de habitantes. Você não pode pensar São Paulo. Você tem que pensar em Garanhuns, em Pernambuco, em Cabaceiras, em Sorriso, no Mato Grosso. Tem que pensar o Brasil como um todo. E o Brasil como um todo, Marcelo, eu digo a você, porque estou no Ministério Público há quase 28 anos, o processo eletrônico é uma coisa ótima. A avaliação é totalmente positiva, mas não é uma realidade a nível de Brasil. Eu mesmo, trabalhando aqui em São Paulo, em segundo grau, ainda há uma quantidade significativa de processos que não são eletrônicos. Em São Paulo. Em outros estados, a quantidade é muito maior. A questão do rodízio, em tese, você pode até pensar, em alguns lugares, pode ser que isso dê certo, mas não há condições de afirmarmos, e com certeza isso não acontece, a nível nacional. Num lugar ou no outro, pode dar certo. E uma mudança como essa, que é a nível nacional, ela precisa ser estruturada, planejada, e não foi. Foi colocada goela abaixo. Vai entrar em vigor e é em 30 dias. E vai entrar em vigor, doutor? Já está em vigor. Aliás, já está em vigor, minto. Foi publicada, foi sancionada, publicada e entrará em vigor em 23 de janeiro. Aí o desembargador que sugeriu esse... O que eu acho que vai acontecer na prática? Por mais que a lei entre em vigor em 23 de janeiro, eu acho que vão ser necessárias algumas modulações para o mundo real e concreto, e essas modulações virão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo será provocado e ele vai dizer o que é factível na realidade. Inclusive, isso se aplica, por exemplo, a processos com um foro privilegiado? Não. Eu acho que não, porque você tem essa divisão de competência quando é juiz monocrático. É um juiz que investiga, outro juiz que julga. Lá a decisão é colegiada. Então não se aplicaria lá. Então acho que nós vamos precisar ter esta modulação que virá do Supremo, de que maneira isso vai se aplicar. E os próprios tribunais, como o de São Paulo, que o presidente se pronunciou, eles vão verificar. Nosso estado tem estados que metade das comarcas tem um juiz só. Eles vão ter que ver nesses 30 dias essas adaptações. E outra, para um juiz, quando o processo é físico, Marcelo, para o juiz se deslocar de uma comarca para outra, isso gera custo para o cidadão.